A paz do Senhor para todos. Este é mais um programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Ronildo Fernandes, da Igreja Chamas do Avivamento em Governador Valadares. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje estamos aqui para tratarmos de mais um assunto em nossas lições de Escola Bíblica Dominical, com o tema A Salvação pela Graça. Que Deus possa abençoar você e a sua família, que estarão aí acompanhando via YouTube e Facebook este nosso programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical, com este tema, procurando ajudar na sua compreensão das Escrituras Sagradas. Que Deus possa iluminar você, possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu local de trabalho, a sua cidade e a nossa nação brasileira. Em nome de Cristo Jesus, um abraço a todos nossos irmãos em Cristo, da Igreja Chamas do Avivamento, no bairro Granduquesa, na rua Noruega, em toda a Governador Valadares e por todo este nosso Brasil. Meu querido irmão, nós vamos hoje trabalhar com a lição de número 4, do dia 26 de julho de 2009. Louvado seja Deus, Ela traz como tema a salvação pela graça. Graça quer dizer favor imerecido da parte de Deus. Eu não merecia, eu não tenho méritos para ser salvo, ok? Então você também tem que entender que nós não temos méritos para sermos salvos. Não é pelas obras para que alguém se glorie, como disse Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 9. Mas a salvação, ela é pela graça, e pela fé em Cristo nós somos salvos. E isto não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, uma ação divina para salvar o homem que caiu da sua graça, que perdeu a liberdade de estar diante de Deus, gozando dos privilégios da eternidade. Amém? Então nós vamos estudar esta lição hoje, e eu creio que ela vai falar muito ao seu coração. Amém? O texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Verdade prática, a graça de Deus é sublime. Leitura e classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Orar é importante. Orar é falar com Deus. Orar é manter comunhão com o Senhor. Orar é demonstração de confiança no Deus Todo-Poderoso. Orar é acreditar na existência do próprio Deus, é confiar em Deus, é aguardar no Senhor, a sua salvação e os seus milagres. Que Deus possa abençoar você sempre por meio da oração, tá? É um grande privilégio poder orar e falar com Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado,
Obrigado, meu Deus e meu Pai, por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia para conosco, que nos deu Jesus Cristo, seu Filho amado, para ser o nosso Salvador, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, nos dando também a esperança da ressurreição, da vida eterna, e de estarmos um dia para sempre contigo. Obrigado porque Ele está à tua direita, intercede por nós. Obrigado porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, para estar conosco todos os dias. Pai eterno, que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando este trabalho, abençoe o seu lar, a sua família, o seu local de trabalho, a sua empresa, a sua cidade, o nosso Brasil, com a bênção da salvação em Cristo Jesus. Pai eterno, eu te peço, para a honra, glória e louvor do teu nome, que o Senhor continue, meu Pai, conosco, nos dando graça e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, entenda desde já que a salvação ela é pela graça. É um favor de Deus para conosco. Amém? E nós temos que entender, né, que não há mérito do homem pela sua salvação. Tá? Eu não posso fazer nada para salvar a mim mesmo e não posso salvar a ninguém da minha família, minha esposa, minha filha, não posso salvar um parente, um amigo, porque a salvação ela é individual, ela é para aqueles que creem em Deus, na sua palavra, e obedecem a sua vontade. Então nós temos que entender isso, que a salvação começa pela crença em Deus e em Cristo Jesus, que nos foi dado para ser o nosso Salvador. João 3,16 vai dizer isto claramente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente vai observar que começa com uma ação de Deus, por causa do seu muito amor, né? Por causa do seu grandioso amor para com todo o mundo, ou seja, incluindo as pessoas. Por quê? Deus olha a humanidade no mesmo patamar, no mesmo nível, não há diferenças para Deus em relação aos seres humanos. Romanos 3,23, Paulo disse, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então ele nos igualou como pecadores, né? Certamente carentes da sua graça, da sua salvação. E veja bem, não podemos ser salvos pela nossa própria justiça. No livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, né? Isaías vai falar a questão da nossa própria justiça. Ele diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então a nossa justiça, né? Eu sou um homem bom, eu sou um bom marido, eu sou um bom profissional, cumpro com os meus deveres, pago as minhas dívidas, minhas contas, pago os meus impostos, não faço mal a ninguém. Tudo bem, meu irmão, mas isso não te dá mérito para ser salvo. Tá? Isto é um dever comum a todos os homens. É um dever de todas as pessoas, né? Ser fiel, ser bom. Porque se você não é um bom marido, não é fiel, você vai perder o casamento. Se você não é um bom profissional, você vai perder o emprego. Se você não é bom de paga, não cumpre seus deveres, né? Certamente você vai perder o crédito e vai ficar até impedido de comprar novamente, né? Então a gente entende que isso é um dever nosso. Não é também por obra de caridade que o homem é salvo.
né? O autor da carta aos Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 9. Então tem gente que está querendo se justificar diante de Deus ou ser salvo, né, através de cesta básica que ele doa. Cesta básica não salva ninguém, né? É um dever nosso ajudar aqueles que estão necessitados. Fazemos isto não para sermos salvos, mas porque já estamos salvos. Se eu fazia antes, agora eu devo fazer ainda mais. Se eu nunca fiz, agora eu preciso fazer, porque é um meio de demonstrar amor para com o próximo. Isto é uma verdade. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, por meio da graça de Deus, tá? Veja bem, não pode ser salvo simplesmente por ter uma vida normal. É o que estamos falando, né? Ontem nós falamos sobre casamento conjugal, né? Anteontem falamos sobre Enoque. O interessante da história de Enoque é que você vai ver que ele nasce, passa a ter filhos, caminha com Deus e Deus o toma para si. Os outros que foram mencionados em Gênesis capítulo 5, falando da genealogia de Adão, até chegar em Enoque e também em Noé, você vai ver que eles nasceram, né, cresceram, geraram filhos e depois morreram. Ou seja, uma vida normal. Morreram, simplesmente morreram. Mas Enoque, ele optou por andar com Deus. E Deus o tomou para si. Louvado seja Deus. Então veja bem, não há também como ser salvo através das riquezas. As riquezas desta vida não podem comprar a Deus. Principalmente porque elas já pertencem a Deus. Salmo 24, versículo 1 diz, né? Porque a terra e as pessoas que nela habitam pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. Nada pertence a nós. Morremos e não levamos nada daqui. Nascemos, não trouxemos nada e vamos morrer, não vamos levar nada também. Então não temos nada, temos apenas coisas emprestadas para administrar a nosso favor, a favor da família, a favor das pessoas que estão ao nosso redor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, as riquezas não podem nos salvar, como está no livro de Salmos, Salmo 49, versos 6 a 8. O salmista vai dizer para nós que as riquezas não podem salvar alguém. O texto diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Então entenda aí quais são os requisitos para a salvação, né? Sua justiça não vale, sua riqueza não vale, obra de caridade não vale, tá? Ter uma vida normal, comum, né, cumpridor dos deveres também não vale. Então a salvação, ela é pela graça de Deus, ok? Mas mediante a fé em Jesus Cristo, porque sem fé em Cristo não tem como ser salvo. O que nós falamos aqui é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todos. Por que para todos? Porque todos pecaram, como disse Paulo em Romanos 3,23. E o convite para a salvação
ele é feito por Cristo Jesus, né? E é para todos também. Não tem acepção de pessoas, não tem exclusividade, tá? Não senhor, não senhora, está na Bíblia. Mateus 11, 28, 29 e 30 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Adão pecou, lá em Gênesis, Paulo disse que o pecado de Adão atingiu a todos nós. Tá? Por isso que ele diz que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos morrem. Romanos 5, versículo 12, tá? Vai dizer assim para nós, ok? Que todos pecaram. E a prova que todos pecaram é que todos morrem, ok? Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Deus, nessa questão da salvação, Ele dá a oportunidade para os homens ouvirem o Evangelho e para que se arrependam e sejam salvos. Por isso que Jesus manda a igreja pregar o Evangelho a toda criatura. Todos recebem o Evangelho. E diz que quem crer e for batizado serão salvos. Então, a pessoa que crer é que vai ser salvo. E diz também que aqueles que não crerem serão condenados. Então, mesmo o Evangelho que salva o perdido, ele também condena o perdido, ok? Então nós temos que entender que a promessa de salvação é para todos aqueles que creem. É o que está falando Jesus de Nazaré. Então, meus queridos irmãos, e ele sabe na sua presciência, né? Deus na sua onisciência, ele é onisciente, né? O futuro, o presente, o passado, para ele é a coisa só. A Bíblia diz que mortos e vivos para Deus também é a mesma coisa. Deus contempla o homem que está vivo sobre a terra e o homem que está vivo também debaixo da terra, né, morto, sepultado, seu espírito, e contempla aquele que foi levado ao paraíso. Então, para Deus, todos estão vivos. Isto é uma verdade, no sentido de Deus conhecer a todos e saber onde todos estão, ok? Então, é importante a gente entender isso aqui, tá? E Paulo vai trazer uma descrição para nós de como podemos ser salvos na carta aos Romanos, capítulo 10. Paulo vai dizer assim no versículo 8 em diante: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então está falando todo aquele que nele crê, né, não será confundido, ou seja, será salvo. O versículo 13, né, o 12 e o 13, Paulo diz assim: porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Rico para com todos os que o invocam, né? Porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está falando de todos, né, que crerem e que invocar serão salvos. E aí? Né? Fica a pergunta, será que vai ser salvo simplesmente porque foi escolhido? Será que não perde a salvação? É isso que nós vamos ver no decorrer desta lição, ok? Então vamos lá. Introdução. Neste capítulo, Paulo atinge o escalão mais alto da sua carta. Ele procura elucidar de vez a questão da salvação e expõe de forma sistemática, metódica, a doutrina da salvação, comentando passo a passo a maneira como ela acontece na vida do homem. É importante estudar o assunto de hoje, com muito cuidado e critério, para não deixar escapar qualquer detalhe, pois todos eles são de suma importância para a nossa fé e crença, ok? Então Paulo ele criou um método, tá? Passo a passo, para nós entendermos a salvação. Então o primeiro passo que Paulo viu desse método é salvação pela graça. Ou seja, um favor de Deus para conosco. O segundo passo é pela fé em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus nos foi dado como o sacrifício perfeito para tirar os nossos pecados. E agora tem a questão da permanência no caminho. Isso aqui é importante. Graça de Deus, sacrifício por Cristo e permanência no caminho. Ou seja, perseverança em servir a Deus até o fim da vida. Isso é importante. Ok? Olha como Paulo encerra a sua carreira. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, encerrei a carreira. Paulo ele chegou à sua velhice, né, na carreira ministerial. Viu que era hora de parar. Né? Mas ele fala assim, eu encerrei a carreira, mas guardei a fé. A fé não saiu do coração de Paulo. Ele cria na sua salvação. E ele via com os olhos da fé o que estava reservado para ele. E ele disse, e agora me está reservada a coroa da justiça, a qual me dará o justo juiz, não somente a mim, mas a todos, né, quantos amarem a sua vinda. Então a promessa é para todos que amarem a vinda do Senhor. Ok? Então vamos lá. Mortos em ofensas e pecados. Há uma batalha nessa questão, né? Batalha teológica, do bom sentido, né? Por questões de conceitos, de compreensões das Escrituras. As pessoas têm o direito de interpretar as Escrituras, né? E nas suas interpretações surgem conceitos, ainda que diferentes, né? Mas quando surgem esses conceitos diferentes, eu vejo que, de certa forma, é bom, porque quem ganha com isso é o reino de Deus. Hoje nós temos pessoas que acreditam na teologia calvinista, temos pessoas que acreditam na teologia arminiana, né? Na teologia de Armínio. Isto separou grupos, é uma verdade. E o que acontece? Né? Como diz Amós 3:3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Então um vai para um lado, o outro vai para outro lado. Assim como Saulo e Barnabé discutiram acerca de João Marcos, né? Se deveriam levá-lo ou não, e Paulo optou por não levar.
Barnabé ficou bravo, juntamente com, né, com Paulo também, que ficou bravo, e os dois se separaram. E quem ganhou? O Evangelho. Né? Ou seja, um foi pregar numa região e outro em outra. Então o Evangelho ganha com isso. Tá? Não perde. Por que ganha? Porque grupos vão difundir a fé em outros lugares. Ok? E assim o reino de Deus cresce. E isto é uma grande verdade. Tá? Então a gente tem que entender aqui qual que é a questão deste morto, está morto. Né? No versículo 1 de Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer: Ele vos vivificou, ou vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e delitos. O que Paulo quis dizer com este versículo? Ele quis dizer que o pecado que a pessoa estava praticando o estava levando para uma morte eterna. Porque tem pessoas que dizem: se o camarada está morto, não tem como ele entender. Então como é que eu entendi? Então como é que você entendeu? Né? Então a questão do morto aqui não é sentido de que a pessoa de fato morreu e é apenas um corpo ambulante, um zumbi, né? Que não tem sentidos, que não possa entender nada do que está fazendo. Né? E são apenas pessoas que estão sem uma comunhão com Deus, vivendo na prática do pecado. E qual é o resultado do pecado? Sabemos que é a morte. Mas quando a pessoa crê em Cristo, né, como Paulo diz em Romanos 6, 23, né, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Até aqui eu estou vivendo uma vida comum neste mundo, se eu estivesse em Deus. Mas estando com Cristo, estou vivendo uma vida espiritual. Né? João 10:10, Jesus diz o quê? Porque o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Né? Olha, Jesus está falando de uma vida que Ele nos dá, transformada pelo poder do Evangelho, né, e guiada pelo seu Espírito. Isto é viver uma vida de comunhão com Deus. Agora, viver uma vida sem comunhão com Deus é viver na prática do pecado. Aí eu pergunto, né, se está morto a tal ponto de que não possa atender o chamado de Deus, então por que uma boa parte da humanidade já creu e a outra parte ainda não creu? São questões que a gente tem que analisar segundo as Escrituras. 1 Pedro 4, versículo 11, parte A, né? Ele diz: se alguém quiser falar alguma coisa, fale segundo as Escrituras. Vamos pegar um exemplo da Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Né? Ou versículo 6, melhor dizendo. Deus se comunica com Caim, dizendo para ele: olha, se você fizer o bem, haverá aceitação para ti. Mas se você fizer o mal, não vai haver aceitação para você. E o pecado já está à porta. Se você quiser, você vai poder dominá-lo. Mas se você não quiser, ele vai dominar você. E foi isso que aconteceu com Caim. Ele preferiu dar ouvidos à voz do seu coração e foi lá e matou, né, Abel, seu irmão. Então Deus comunica com o homem, mesmo ele estando no pecado, né, mesmo ele estando sem Deus. Isto é uma verdade. E a gente observa ainda, né, que eles morreram no sentido espiritual. Estavam dentro do paraíso, né, vivendo a eternidade com Deus, gozando da presença de Deus diariamente, mas ainda quebraram uma aliança com Deus, pecaram contra Deus, e Deus os expulsa de lá.
Mas Deus não deixou de comunicar com o homem. Olha a prova aí, né? Adão, ele se arrependeu de ter pecado contra Deus. A Bíblia mostra isso, né? Numa das genealogias dos evangelhos, está escrito lá, e Adão de Deus. Né? Ou seja, Adão se converteu ao Senhor. Eva também demonstra que se converteu ao Senhor, que se arrependeu do seu pecado e continuou servindo a Deus. Ela disse a respeito de Sete, né? Deus me deu um outro filho no lugar de Abel, né? E deu a ele o nome de Sete, né? Então a Bíblia mostra que eles não perderam, né, a totalidade da condição de se comunicar com Deus e entender a sua palavra. Então a gente tem que entender, morto em qual sentido? Nas obras. Obras que levam para a morte. Paulo fala em Romanos capítulo 8 que a inclinação da carne ou do pecado que praticamos é a morte. Então, morto no sentido de que o que você pratica pode estar mostrando que você está morto espiritualmente e que vai te levar para a morte eterna, em que vai ser condenado o corpo, a alma e o espírito. Ok? Então, os pecados do homem o levam à morte. A declaração transmite, a princípio, duas informações diferentes. A primeira é que Cristo é a fonte absoluta de vida. E a segunda, obviamente, é que os que estão sem Cristo estão verdadeiramente mortos, mas espiritualmente falando. E ainda com capacidade de entender, tá, que são pecadores, que precisam deixar os pecados e que as suas consciências os acusam de que eles estão pecando. Ou também os defende quando eles fazem o que é certo. Ok? Então nós vamos olhar aqui, né, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 13 a 16, confirmando que eles estão conscientes, né? Os homens que estão no pecado estão conscientes do que é certo e do que é errado. Meu irmão, minha irmã, você já prestou atenção numa criança, um ser puro, limpo, né? Quando uma criança faz uma arte e a mãe brava pergunta, né, ou o pai, estando bravo, pergunta: quem foi que fez isso aqui? A criança fica pianinha, quietinha, né? E é capaz de esconder o erro que fez. Ou seja, na própria consciência dela está acusando que ela fez algo errado. Isso é visto nas crianças. E na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 13 a 16, vai mostrar que a pessoa não está totalmente morta, né? Ela tem condições de entender que ela está pecando contra Deus. Tá? Veja bem, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no coração, né? Testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Né? Então eles têm uma lei escrita no coração. Por isso que está lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus não tem ao culpado por inocente. Né? Então a pessoa tem que entender, ele cometeu um erro
ele não é inocente. Então vai ter o dia do julgamento, tá? E como ser julgado por algo que fez, se estava morto, fez inconscientemente, né? Até hoje se discute, né? Deve um homem ser preso por ter matado no trânsito, estando em estado de embriaguez, estando sob o uso, né, de tóxico? E aí? O que se fala? Né? Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que pensar nessa situação, que a pessoa não está totalmente morta a ponto de que ela não possa entender. Ela entende, né? Então vamos lá. Com o pecado, quebra do compromisso, Deus é ofendido pelo desrespeito à aliança estabelecida para o bem-estar do próprio homem. E para a glória de Deus, na realidade, com o pecado, o homem rejeitou a aliança com Deus, e isso o ofendeu. Pecar contra Deus é como um ato de adultério. Deus não aceita. Tiago 4,4, Tiago fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus? Pecado, todo tipo de pecado aqui está sendo elevado ao nível do pecado de adultério. Ou seja, algo que é abominável, algo que não há honra. Então Deus não aceita. Então a gente tem que entender essa questão, né? E veja bem, as alianças com Deus estão fundadas em mandamentos que não podem ser quebrados. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, olha o que Jesus vai dizer para nós. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se guardardes, tem uma conjunção condicional, se, neste texto. Se nós guardarmos os mandamentos, vamos permanecer no amor de Deus. Caso contrário, estamos fora do amor de Deus. Isso é uma verdade, tá? Então entenda bem que o pecado trouxe maldições para a vida do homem. Antes ele era para ter uma vida tranquila diante de Deus, né? Mas como ele desobedece a Deus, comendo do fruto que estava no jardim do Éden, ele é expulso da presença de Deus, tá? E resultado, tem agora a maldição sobre ele. A principal maldição é a morte, né? Então vamos lá. A segunda causa da morte é a entrega total ao sistema de pecado. No texto, a palavra pecado aparece no plural para indicar que não se trata aqui do pecado original, mas da vida no pecado e na prática constante do pecado. Todos nós, depois de Adão e Eva, ninguém tem mais condições de cometer o pecado que eles cometeram. Qual pecado que eles cometeram? Comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, da árvore da ciência do bem e do mal. Este pecado a gente não comete mais. Por quê? Não tem como achar o jardim do Éden, né? Dizem que ele, ou está na Bíblia, né, que ele estava cercado por 4 rios, né? Lá o Eufrates, o Gion, o Pison, e me fugiu da memória que é o nome do outro, lá na região da Mesopotâmia. Mas na verdade ninguém sabe até hoje onde está esse jardim do Éden.
né? Então, por isso é impossível comer daquele fruto hoje. Agora, uma coisa é certa, poderemos comer, né, do fruto da árvore da vida quando formos levados para os céus. Apocalipse 22, versículo 14, está escrito lá. Ok? A situação do homem sem Cristo é agravante, porque na morte, né, ele permanece ofendendo e pecando sempre contra Deus. Não é no sentido da morte física, de ser sepultado numa sepultura. Morte espiritual, porque está vivendo sem Deus, né? Vive por si só, por sua própria vontade, né? Mas agora ele está morto espiritualmente, como já dissemos, em condições de entender e de atender ao chamado de Deus. Ok? E a promessa é para todos. Então veja bem o sistema de pecado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Vamos ver o que João nos diz. João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja bem, João está escrevendo para a igreja, para não amar o mundo, porque o amor do Pai não vai estar na vida daquele que ama o mundo. Mas se você faz a vontade de Deus, você permanece para sempre. E João está dizendo que o mundo, com toda a sua concupiscência, com a soberba da vida, vai passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Isso é importante a gente entender. Escravos do sistema mundano. Versículo 2 diz que antes nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, praticando, né, o que os ímpios fazem, o que os pecadores fazem. Mas agora não, tá? Vai ser diferente. O diabo age como coveiro espiritual, pois aprisiona, mantém cativo todos mortos em ofensas e pecados, e ainda os obriga a praticar todas as coisas do sistema corrupto deste mundo. Em João 8,34, Jesus diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas e se ele conhece a Cristo, passa a conhecer a palavra? Jesus disse em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 36 ele diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok? Então tem condições de um homem ser livre, ele está na condição de escravo, dominado pelo pecado. Mas isso não quer dizer que ele está morto no sentido de que ele não possa compreender as Escrituras. Ok? Vamos lá. Nesse caso, as atitudes dos pecadores quase sempre são involuntárias. Por exemplo, os viciados e os compulsivos. Né? Mas por que são involuntárias? Porque estão dominadas pelo pecado. Né? Isto é uma verdade, ok? Então veja bem, funciona na alma do mesmo jeito que funciona no corpo. A escravidão opera na mesma semelhança. Os viciados em drogas, por exemplo, são obrigados a consumir as substâncias químicas por causa da total dependência. Eles não podem decidir sozinhos se vão deixar de usar. Né? Conheço pessoas que conseguiram abandonar o vício do cigarro, da droga, por vontade própria. Louvado seja Deus, por opinião. Mas tem pessoas que chegaram a tal ponto
de se tornarem totalmente dependentes do vício e não conseguiram deixar. Mas o que está falando aqui a respeito de Cristo é que ele tem poder para libertar a alma do homem, né? E veja bem que a salvação começa dentro do homem. 1 Tessalonicenses 5:23 está falando que o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, no espírito primeiro, na alma e no corpo. Conheço pessoas que conseguiram deixar de imediato o vício da maconha, da cachaça, mas não conseguiram deixar o vício do cigarro. E louvado seja Deus que com o trabalho de oração, de jejum, o Senhor as libertou. Por quê? Essa casta de demônios, elas não saem a não ser com oração e com jejum. Tá? E Paulo vai dizer, isso é para quem? É para a igreja. 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo diz que é para fugir de toda aparência do mal, uma vez já estando salvos. Tá? Não podemos ficar perto do mal. Isto é uma verdade. Tá? O homem acaba caindo. Né? É interessante a gente olhar também no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, lá fala do moço que estava na beirada do tanque de Betesda, paralítico, né? 38 anos. Jesus o curou. E depois Jesus o encontra no templo e fala com ele, não peques mais, para que alguma coisa pior não te aconteça. Então, qual coisa pior do que ficar paralítico 38 anos numa cama? Qual é a coisa pior? A morte, né? A separação de Deus para sempre. É isso que a gente tem que entender. Então, não podemos mais viver pecando. Tem pessoas que querem, né, escorar na muleta da predestinação, da eleição, né, da adoção, para dizer que não vai mais perder o céu. Isso é um problema. Perde o céu sim, nós vamos ver isso mais à frente. Tá? Dominados pelos desejos, andávamos os desejos da nossa carne. A carne no texto não se faz referência ao corpo físico, mas à natureza humana decaída. A mente pecadora controlada pela morte espiritual, né? Uma vida de pecado. A vontade e as emoções são controladas pelas tendências maléficas que o próprio pecador propõe. Esse é o nosso maior inimigo, os desejos humanos, os desejos da nossa carne, concupiscência, como diz o apóstolo, né? Os desejos têm força muito maior que um explosivo, o pecado é indomável, cruel e avassalador. É por isso, meu irmão, que Jesus fala com os salvos, em Mateus 26, 41. Deixa eu conferir aqui. Né? Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca e o espírito está sempre pronto. Então a carne, sendo fraca, carece de vigilância e carece de oração. Não temos como, né, brincar com a carne, com a natureza humana. Acaba caindo, por isso que é necessário uma vigilância. Paulo ele vai dizer aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10 e 12, se não me engano, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Então veja bem, por isso que o homem tem que entender que a salvação dele, né, ela está garantida em Cristo a partir do momento que ele permanece firme, que ele não vacila na fé, que ele não cai na fé. Tá? Então vamos lá. O termo mais técnico para a situação é compulsão, é o irresistível
impulso para praticar abusivamente algum ato, e esse, se impedido por alguma razão, causa ansiedade e outros males, e se realiza a vontade, causa a falta de paz, pelo senso da culpa que os acusa. Então, quando o homem peca contra Deus, ele perde a paz. Olha como é interessante Adão lá no Éden. Ah, Senhor, eu vi que eu estava nu, e eu tive medo de ti e me escondi. Ele perdeu a paz com Deus. E agora, para recuperar a paz com Deus, tem que crer no sacrifício de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1, diz lá: sendo, pois, justificados pela fé, por meio de Cristo Jesus, sendo justificados pela fé, agora tem espaço com Deus por meio de Jesus Cristo. Então a fé em Cristo é que nos justifica. E passamos a ter paz com Deus. Vamos lá. O salvo não está livre da natureza humana, por isso somos advertidos a vigiar. João 5,14. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Jesus disse assim: depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O salvo não pode voltar a ter a prática do pecado, ou a viver na prática do pecado, ter prazer na prática do pecado. Ele vai perder a sua salvação. Isso é certo. Filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira. O termo foi usado pelo apóstolo Paulo para definir de vez a real situação espiritual do perdido pecador. Isto é, ele está totalmente desprovido do favor divino, sujeito ao desprazer de Deus e ao juízo. Voltando só um pouquinho aqui, a questão do pecado, olha o que Jesus disse: se nós escandalizarmos ainda que um dos pequeninos de Cristo, é melhor a gente fazer o quê? Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no fundo do rio. Não é isso que está na Bíblia? O pecado causa escândalo. Por isso que temos que ser vigilantes quanto ao pecado. Outra difícil de ser compreendida pelos irmãos, porque confundem a condição de criatura com ser filho. Olha, veja bem, você sabe o que é uma criatura. Pode ser um animal do campo, ou pode ser um animal doméstico, ou pode ser um animal selvagem. O animal doméstico é aquele que a gente dá a ração, a água, é um lugar para ele ficar. Assim um cachorrinho, assim um passarinho numa gaiola. Não é assim? É uma criatura. Ou seja, está sob os cuidados do seu dono. Deus, ele cuida de todos, igualmente falando. Da saúde, do oxigênio, da água, da alimentação, da força para o trabalho. Então ele cuida de todos no sentido de criatura. Mas e o filho? A Bíblia está mostrando que é filho de Deus aquele que acredita em Jesus. João capítulo 10, versículos 11 a 13, o apóstolo João vai dizer isso, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então veja bem, Deus nos torna seus filhos por meio da crença em Jesus. Não tem como fugir desta regra para ser um filho de Deus. E nós temos que entender isso.
Tá? Vamos dar uma lidinha na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Amém? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Tem muito crente dentro da igreja, pessoas salvas, que não estão aceitando a correção pastoral, a correção da palavra. Então Deus também não os trata e não os recebe como filhos. Tá? Então isso é importante a gente entender. A eterna bondade de Deus, riquíssimo em misericórdia, seu muito amor, depois de escrever aos Efésios a verdadeira condição espiritual do homem perdido, Paulo fala da grandeza do caráter de Deus. Antes de apresentar, mostra como ato da salvação, misericórdia e amor. Misericórdia significa compaixão da miséria e ela é responsável pelo favor de Deus aos homens. E o amor é o carro-chefe da graça de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? É provável que o apóstolo tenha se preocupado em explicar aos Efésios a razão de Deus se preocupar com o homem perdido, uma vez que a situação dele no pecado é deplorável, asquerosa, medíocre e mesquinha. Então, por isso que a gente tem que entender que Cristo manda pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Tá? 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 4. É importante a gente ler este texto, porque nele está mostrando, né, que Deus deseja que os homens venham ao conhecimento da verdade e se arrependam para serem salvos. Tá? Então, o desejo de Deus é a salvação de todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4, olha o que Paulo diz. Admoesto-te, pois, antes de tudo, né, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Meu irmão, minha irmã, a questão da salvação tem pessoas limitando-a a um grupo de pessoas. Deus não limitou a sua salvação. Deus não estabeleceu número para serem salvos. Né? Apocalipse diz que João viu uma multidão numerosa, a qual não se podia contar, chegando da grande tribulação. Eu posso acreditar que Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Ele sabe quais serão salvos e quantos serão salvos. Nisso eu posso acreditar. Mas no termo de oferecer a sua salvação, ela é para todos. Eu sei que não são todos que querem. Ah, mas a fé não é de todos. Paulo disse, justamente não é de todos, porque não são todos que querem. Mas não podemos dizer que não tem capacidade de compreender o que Cristo está falando, o que a palavra de Deus está mostrando, o que os pregadores do Evangelho estão pregando. Então eles têm capacidades. Tá? Então veja bem, alguém pode perder a graça de Deus estando salvo? Pode. Gente, olha o exemplo. Adão e Eva estavam no paraíso, com Deus, no jardim do Éden. Perdem a graça de Deus. E nós que estamos aqui, fora do jardim do Éden, entre o céu e a terra e o inferno, né? Entre o céu e o inferno. Se vacilar, cai para o inferno.
Se permanecer firme, sobe para o céu. Então veja bem, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 12 a 25, a questão da perca da salvação. Não é à toa que está escrito na Bíblia. É preciso entender isto. Diz assim, Hebreus 12, 12 a 25. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Pessoas que estavam entrando para o caminho do pecado novamente. Antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi perdoado dos pecados, se tornou santo? Sim. Mas e se permanecer no pecado? Não vai ver o Senhor. Tá? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O autor da carta está dizendo para nós tomarmos cuidado para não sermos rejeitados por Deus, mesmo tendo provado a salvação em Cristo. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escravidão e a escuridão, e as trevas e a tempestade, ao sonido da trombeta, a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertiria, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então não podemos nos desviar e ter cuidado para não cair da graça de Deus. Tá? Então veja bem, muita gente também usa muito a carta de Romanos, para falar a questão da predestinação, se escorar numa doutrina, crendo que estão salvos independente do que acontecer com eles. Isso não está certo, isso é um equívoco teológico. Tá? Vamos ler em Romanos capítulo 11, ok? Que diz assim, uma coisa que a gente tem que entender, que quando os livros e cartas da Bíblia foram escritos, não havia capítulos nem versículos, mas foi feita as suas separações para a gente ter uma facilidade de compreensão. Então aqui, capítulo 11, é segmento dos capítulos anteriores, naturalmente, ok? Então vamos lá. Romanos capítulo 11, versículos 19 a 25 apenas, para ficar mais fácil, o tempo já está findando. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se, olha a conjunção condicional, se, tá? Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado, tá? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, nós temos que tomar um cuidado para não cair da graça de Deus e para não sermos cortados, né, ou tirados fora. Eu já acompanhei muitas Copas do Mundo de futebol, né? E toda Copa do Mundo sempre houve um jogador que foi cortado, ou por lesão, tá? Ou por alguma coisa que o atrapalhou. Ou seja, não fez parte daquele grupo que foi para a Copa. E isso é uma verdade. Tem pessoas que serão cortadas e não entrarão nos céus. Então, por isso nós temos que entender, não podemos usar doutrinas como muletas, né, para nos escorar e para estar cobertando os erros que a gente comete, causando escândalos na obra de Deus, prejudicando pessoas. Deus não aceita isso. Então nós temos que entender que somos salvos pela graça, sem crédito, sem merecimento algum, mas que a nós cabe permanecer no caminho para sermos salvos, porque a promessa de Cristo está em Mateus 24:13. Se alguém perseverar firme até o fim, esse será salvo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.